E aí, abençoado, esse é o Pra Cima Cast de cara nova, estúdio novo. Eu sou o Vini Soares Eu sou a Júlia Souza. e esse é o Pra Cima Cast. No Pra Cima Cast dessa semana, nós vamos falar com Fabiane Pellegrini Rorato, esposa de Fábio de Andrade Rorato, mãe do Pedro Henrique e da Ana Carolina. Ela é pastora na Sara de Biguaçu, tem formação acadêmica em arquitetura e urbanista e é técnica em design de interiores. Escreveu o e-book Cozinha Prática Low Carb e vem à frente do Ministério Sara Kids de Biguaçu desde 2012. Vamos falar também com o Endre, que é uma menina muito dedicada e que se esforça pelo que deseja. Endre conheceu Jesus muito cedo e tem aprendido muito com ele até aqui. Serve no MSK com um coração muito grato em ver a geração que tem formado e o carinho que as crianças têm por ela. E por último, Cinelândia Schultz da Silva Alves, Cine para todos. Esposa do Rodrigo, mãe da Ana Beatriz, pastora na Sara Biguaçu, é formada em Educação Física, Pedagogia, pós-graduada em Práticas de Ensino da Educação Física, Educação Especial e não parou por aí. Vai concluindo pós-graduação em Análise de Comportamento aplicada para autistas e deficientes intelectuais. E mais, hein? Tem convidados especiais nesse episódio. E é com esse time de peso que vamos iniciar o quadro Conhecendo a Sara Biguaçu, especial Dia das Crianças. A gente está aqui com a pastora Fábio, certo, pastora? E vamos falar um pouquinho do Sara Kids, né? Hoje, dentro da Sara, é um ministério que chama muito a nossa atenção, né? Eu e o Vini como pais, né? Foi algo que foi colocado pra gente, né? Na época, a Gabriela veio com a... Como é que eu vou dizer? Com a proposta ali, né? Olha, vamos lá, vamos no culto. Poxa, tem um local para você deixar o seu filho, né? Você não vai estar ali e o seu filho vai estar desamparado ou algo assim. E eu queria entender um pouquinho da pastora, se isso já veio com a Sara, como que vem essa proposta do Sara Kids pra gente. É uma honra estar aqui. Obrigado. Então, o Ministério Sara Kids, sempre quando eu entrei na Sara Nossa Terra, sempre teve o Ministério Sara Kids. Talvez não com uma estrutura tão elaborada, né, com um planejamento tão elaborado, mas sempre atendia, né, as famílias e as crianças. A partir do momento quando a gente abriu a igreja em Biguaçu, eu assumi esse ministério e aí a gente sempre acaba colocando um pouco mais da nossa cara, né, tanto na igreja quanto no ministério. E por ter filhos, eu sabia também da necessidade, né, que as crianças precisariam ter ao chegar na igreja. Sim. E aí, André, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o Sara ali, né? Você hoje que tá ali da salinha, das tias da salinha hoje, que a gente pode falar, como a minha filha diz, né? E como que é hoje, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 17. 17? 17. Como que é, com 17 anos, você já tá dentro do Sara Kids ali, sendo uma das professoras ali, como que é essa responsabilidade hoje? É uma responsabilidade bem grande e não é de hoje, né? Já são 4 anos aí servindo nesse ministério e eu comecei a servir com 13 anos. Então, eu não comecei como professora, eu comecei como auxiliar ali, auxiliando as crianças. E daí depois de um tempo eu virei professora. Mas como já são 4 anos de MSK, a gente vai aprendendo, né, com as crianças, assim. É uma responsabilidade grande, porque querendo ou não, a gente tá lidando com as crianças. E a gente tem que parar e pensar a rotina das crianças, então... eu preciso saber como lidar com cada uma. E eu tenho só 17 anos, não sou mãe. Então, né, eu até penso assim, quando eu for mãe, eu vou estudar bastante. Mas eu aprendo, assim, bastante com as crianças. Em questão à comunicação também aprendi bastante, assim. A minha comunicação é o que mais melhorou, assim, em relação às crianças. Sei bastante como é que se fala, assim, com uma criança, assim, de 10 anos e tudo mais. Isso é muito importante, né? Olá, pastora, Oi, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos falar de Sara Kids hoje, certo? Pastora, a gente vai sem muita delonga no assunto, né? Certo. Falar de Sara Kids pra gente como mãe é diferenciado, né? O que a pastora como mãe, que visão que a pastora tem do Sara Kids, o que a pastora consegue passar pra gente sobre? Então, é um ministério que eu sou apaixonada, né? Amo, né? Sou professora também, então... Só que tem
várias atribuições na igreja, por isso que eu não tô, né, lá dentro, assim, né? Mas é um ministério que eu vejo, assim, a importância dele, porque ele tá formando o futuro da nossa sociedade, né? Da nossa igreja, mas não só da igreja, né? Eu vejo que a gente forma as crianças para a sociedade, para elas fazerem diferença onde elas estão, assim como a gente, né? Como cristãos, assim. Então, é um ministério que ele é extremamente importante, extremamente essencial para a igreja, né? Tanto que a gente fez vários investimentos, né, na estrutura física. Sim. E estamos cada vez mais aprimorando também a questão das aulas para as crianças e tudo mais, né? Então, hoje a gente tem aí o Ministério de Artes, né, ajudando, levando os personagens bíblicos para contar histórias para as crianças, para isso ficar marcado, fixado, né, ali na mente delas, na memória eu delas. já participei no... Inclusive, isso, o Vini já participou, já participei. A gente vai pegando Aqui os a irmãos gente da igreja. Vamos lá fazer autor da Bíblia, vamos lá. Mas é algo que a ideia mesmo é essa, assim, sabe? Tá marcando as crianças de uma forma, assim, que elas consigam vivenciar a palavra de Deus e levar isso também pra fora, né? Sim. A gente percebe, eu noto muito nas meninas, assim, que elas vêm com atividades propostas, né? Não, e eu entendo, né, e noto que são atividades propostas não só de forma religiosa, né? A parte de inclusão, por exemplo, foi algo que me chamou muito a atenção, né, Vini? Sim, sim. A Alice, a partir disso, a Alice ela começou a ter um outro comportamento e questionar muito isso com a gente. E eu queria entender também como é que veio essa proposta para a pastora, como é que isso surgiu ali dentro do Sara Kids. A questão da gente trabalhar a inclusão veio pela questão do meu filho, né, ser uma criança que tem o diagnóstico do autismo, e por essa necessidade da gente trazer esse conhecimento para as crianças de que existem crianças deficientes e cada tipo de deficiência, né, existe uma necessidade, mas que Deus criou todo mundo, né, de uma maneira especial, de uma maneira diferente, e que se a gente souber, né, amar como Deus nos ama, amar ao próximo como Deus nos ama, fica tudo muito mais fácil, né? Então, eu quis trazer isso para dentro do Ministério Kids justamente para que as crianças possam olhar para uma outra criança que tem algum tipo de deficiência com o amor que Jesus tem pelas vidas e também que elas possam ser canais de Deus para auxiliar essas crianças a terem também um momento de comunhão com Deus, a terem um momento da palavra de Deus sendo inserida na vida delas. Então, esse trabalho que eu fiz no início desse ano foi justamente isso, assim, trazer não só para a questão do autismo, mas sim de todas as deficiências. E aí, meninas, tudo bom? Tudo. Gostei de ver, hein? É isso aí, quero sorriso. Diz pra gente aqui, o que vocês mais gostam na salinha? Atividade. Mas quais atividades? Oxi! Todas. Todas? Uhum. É? Vocês gostam das historinhas? Dos personagens? Sim. Boa tarde, meninos e meninas. Boa tarde. Tudo certo com vocês? A gente vai falar um pouquinho hoje do Sara Kids. Vamos lá. Vocês gostam de ir pro Sara Kids? Como é que é pra vocês? É legal. É? Certo. E vamos lá, a mãe vai ali, deixa ele com vocês e a criança vai ficar ali fazendo o que exatamente? Vamos descobrir. Vamos descobrir. O que eles fazem ali dentro? Então, a gente tem toda uma rotina dentro do MSK, né? Porque eu considero o Ministério do MSK um ministério muito precioso. A gente não simplesmente deixa as crianças lá dentro, a gente tem toda uma rotina. Inclusive, a pastora, ela é muito atenciosa em relação ao MSK, porque nós temos um cronograma, né, de professores, enfim. E toda semana a pastora manda quem vai estar na escala e manda tudo direitinho que precisa ser seguido, a aula que precisa ser passada e tudo mais. E a gente tem toda uma rotina justamente para que a gente possa interagir com as crianças, porque falar não adianta muito com as crianças, precisa ser algo interativo. Então, da mesma maneira que o culto está acontecendo aqui, a gente faz o culto acontecer lá. Então, tem oração, tem um momento do louvor, daí a gente passa uma historinha. E é muito legal porque a gente está trabalhando a Bíblia, né? E dentro disso, enfim, a gente está trabalhando com os personagens que escreveram cada livro da Bíblia. E depois que a gente passa o vídeo,
a gente chama alguém, por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que escreveu... Gente, me ajuda. A do Isaías. E aqui nós estamos aprendendo também. Pegar Samuel, por exemplo. Samuel escreveu um livro. Daí alguém vai vir de Samuel, vai contar a história para as crianças e elas ficam fascinadas, assim. Então isso é muito Eu legal. sei, eu participei como o Rei Salomão. Acho que foi isso. Delas, a Inclusive, memória eu já delas. participei no... E, inclusive, isso... Sempre vai um personagem, né? Sempre. Eu já fui. Ah, você tava lá quando eu fui, não? Não, né? Eu já sei de uma coisa. Os personagens do desenho não vão visitar a gente, é só as pessoas daqui que ficam se fantasiando. Descobriu! Então é muito legal porque elas ficam fascinadas, assim. Tem crianças que se ligam, né? Falam, Ah, meu não deu certo. Eu entrei na sala, minhas duas... as crianças adivinham, assim, mas é muito legal porque é algo muito interativo. A gente inclui as crianças, né? Então as aulas, assim, elas são bem participativas. Certo. A pastora comentou que é professora, né? Isso. Aí trabalha na parte de educação física, é isso? Eu sou formada em Educação Física, em Pedagogia, e hoje eu tenho pós-graduação em Educação Especial e também em Análise do Comportamento aplicada para autistas. Daí o meu foco hoje no meu serviço é na aplicação de aba para autistas. Para autistas. Isso. E a gente, dentro do Sara Kids, né, a pastora Fábia falou um pouco sobre isso, a gente tem a questão da inclusão, né? Então, a pastora tendo essa visão do próprio trabalho, né, da própria vida pessoal dentro do Sara Kids, vê que isso faz a diferença para as famílias, vê que está sendo eficiente esse trabalho. Sim. Ai, eu amo esse tema. Aquela, né? Tem quanto tempo pra falar? Aqui a gente... Pô, vamos lá que a gente... Assim, né? A sociedade hoje, ela tá abrindo os olhos, né? Principalmente para essa questão do autismo, né? Que a gente tem um número crescente, né? De crianças autistas, assim. Então, o que acontece, né? Não tem como a igreja, como sendo uma parte da sociedade, também não abrir os olhos para isso. Sim. Né? Então, assim, quando a pastora ela trouxe essa ideia de a gente fazer uma igreja inclusiva, né? Não só no Ministério de Artes, mas a igreja como um todo preparar, eu falei para ela, vamos junto, vamos abraçar a causa, né? E vamos tocar isso, porque é um diferencial, né? Eu vejo que as famílias atípicas, elas precisam, né, desse apoio, elas precisam ter um lugar para elas também, não só para os filhos, né, mas para elas também, para poder acolher, para poder abraçar e para poder dizer, ó, a gente tá aqui, a gente entende, vocês não estão sozinhos, né? Então a gente sonha em cada vez mais ofertar para essas famílias ministérios aqui dentro da nossa igreja para poder estar acolhendo, para poder estar abraçando, né? A gente começou ali com o MSK, né? Temos essa ideia de expandir isso para os outros ministérios também. E eu vejo que isso dentro do MSK é extremamente importante, porque a gente já vem trabalhando com as crianças também em contexto da inclusão. Exato. Oi, Ana, tudo bom? Sim. Tudo bom? Então, me conta aqui, o que você mais gosta de fazer na salinha hoje? Fazer atividade e pintar. Pintar? E desenhar. O que tem de legal, assim, que tu mais gosta de fazer? Tem alguma coisa que tu tem preferido dentro da salinha hoje? As histórias. As histórias? E você, Pedro? Eu também, das histórias. Legal. Sempre vai um personagem, né? Sempre. Eu já fui. Ah, você tava lá quando eu fui, não? Não, né? Quando apareceu um personagem, não. Ih, tô quebrando a magia aqui. Ah, tô quebrando. Isso, eles não sabem que é a gente que vai lá e faz tudo também. E eu acho que, pelo menos, eu gosto muito de pensar no futuro, né? E dentro da escola das meninas, por exemplo, não tem essa questão de inclusão. Elas não têm atividades voltadas a isso, né? E mesmo sendo uma mãe típica, né? Uma mãe neurotípica, é importante que a minha filha tenha esse convívio, né? E saiba lidar, porque um dia ela vai ter um colega de trabalho que pode ser autista, pode ser, enfim, pode ser surdo, pode ter alguma, né? Algo diferente, algo atípico que ela vai ter que lidar na vida dela. E
começando a notar a diferença no comportamento delas, elas começaram a fazer amizades com crianças não diferentes do convívio dela, diferentes e elas conseguem lidar bem com isso e elas trazem sempre o exemplo da igreja, né? Eu acho que isso é o mais gratificante pra gente hoje e eu queria ver que a pastora com a pastora mesmo, né? Dentro de casa, aí na parte mãe, né? A gente pula para a parte mãe, da pastora mãe. Tem notado nos próprios filhos essa diferença também? Depois de começar a trabalhar nessa parte do Sara Kids, tem notado esse comportamento diferente neles? Sim. Eu sempre falo assim que quando a gente trabalha com crianças, a gente está pegando um livro onde a gente vai estar escrevendo, né? Um livro em branco escrevendo uma história. Então, se a gente quer trabalhar uma sociedade que seja inclusiva, uma sociedade que respeite, o trabalho tem que começar com os pequenos, né? E eu vejo assim o resultado que deu assim desse trabalho que foi feito durante um mês com eles, de professores falando com os pais, né, da igreja, assim, olha, eu queria elogiar o teu filho, a forma como ele tratou um menino que tem tal tipo de deficiência, ele foi lá oferecer ajuda, e tudo isso foi, né, logo depois que a gente trabalhou isso. Então, assim, abriu os olhos para uma realidade que talvez muitos não vivenciavam, mas que conviviam, né? Então, é diferente você conviver como você vivenciar. Você vivenciar, você vai fazer parte, né, da pessoa. E você conviver, você tá no mesmo ambiente, mas tá indiferente, né? Então, isso foi muito gratificante. E, assim, a gente vive, né, indo para a questão de casa, assim, a gente vive isso, né, no nosso dia a dia, né? Então, vamos fazer 13 anos agora, do meu filho mais velho, então assim, 24 horas vivendo isso, então assim, para Carol isso é muito natural, né, a minha filha mais nova, tá convivendo com uma criança com autismo, então ela já tem dela assim, de estar junto, de querer ajudar, então na escola sempre querendo ajudar o amiguinho que tem mais dificuldade, de se colocar à disposição, e na verdade é isso, né, eu falo, né, às vezes a gente não pode fazer pela família, mas pode fazer para a família, né, então às vezes é a mãe querendo um tempo para tomar um banho com calma. É você estar ali do lado e poder, eu tô vendo que você tá cansada, vai lá, vai tomar teu banho que eu fico aqui cuidando do teu filho enquanto você tá lá tomando teu banho com calma, né? Ou, eu vou no mercado, preciso fazer uma compra. Vou lembrar daquela pessoa que não consegue sair de casa fazer a compra porque ela tem que ficar cuidando do filho. Então eu vou, né, ligar para ela, tô indo no mercado fazer compra. Você tá precisando de alguma coisa? Eu trago para você. Eu digo para Mayara que né? eu digo para Mayara assim, eu não né, que é uma mãe atípica, eu não consigo me pôr no teu lugar. Eu nunca vou conseguir ter o teu sentimento, passar pelo que tu tá passando. Mas eu posso sim te estender a mão e te ajudar a carregar a tua cruz, né? A gente não precisa tentar sentir o que o outro sente, né? Mas eu acho que a gente pode tentar tá junto. Ter empatia e tá Principal. tentando ajudar da forma que cada um pode, né? Isso. Cada um tem a sua disponibilidade e a sua forma de poder ajudar. E acho que isso que é o essencial. A parte também a gente conversou tanto com a pastora, tanto com a pastora Cine também, né? A parte da inclusão, né? Vocês tiveram todo um preparo, né, André, sobre isso, né? A gente teve, sim. Inclusive, foram, assim, alguns meses que a pastora, ela dava aula e a gente acompanhava. Isso foi muito legal, assim, porque, como eu falei, é algo muito interativo, né? Então, a pastora, ela trazia coisas interativas para as crianças, para elas entenderem que uma pessoa, por exemplo, uma criança que tem autismo, é uma criança normal, que ela faz parte, assim, ali do ciclo. Ela é atípica, ela não tá, vamos dizer assim, não é o centro da sociedade, né? Não vai ser a maioria dentro da sociedade, mas ela existe e merece respeito, né? Sim. Então, a gente teve um grande preparamento, assim, com a pastora, a gente acompanhou de perto, então a gente viu a pastora ensinando as crianças, foi algo que ela ensinou, assim, de fato, pra gente. Isso é legal, né? Que tem todo como a gente estava falando, não é... Tem a disposição, que é o principal, mas tem todo um preparo, tu tem que ter todo um treinamento para saber lidar com algumas situações, algumas adversidades que vão acontecer ali, porque nem toda criança é igual, então isso tu tem que saber lidar, né? Tem que ter
esse preparo para lidar com as crianças ali, né? Eu acho que isso é o principal. E são pessoas que estão totalmente preparadas para assumir outras demandas também, né? A gente estava conversando com a pastora de fazer a noite do pijama, né? E a gente tava conversando sobre isso e falando que as pessoas querem abraçar, mas a gente precisa de pessoas, né? Sim. A gente sempre tá precisando, tanto acho que de voluntários, possivelmente vocês precisem, né? Quanto também de De apoio, né? apoiadores, né? Apoiadores. Na salinha, deixa eu perguntar. Tu falou que gosta bastante das atividades, né? E como é que são as atividades? Tem alguma que tu lembra agora pra falar pra gente? Sim. A gente tinha que pintar o desenho. Uhum. Daí depois a gente colar papelzinho nos números que tava escrito. Aí daí o meu ficou feio porque o Will, que é o primeiro, eu botei muita bolinha do papel. Daí ficou desse tamanho. Meu Deus, ficou enorme. Desse tamanho, na verdade. Ah, Desse ficou tamanho mas me conta, como é que é esse negócio de historinha aí? A tia bota um desenho da TV, aí a gente começa a assistir. Fala outra parte. E a gente não presta atenção, a gente não aprende atividade. Sim, também. Outra questão, vou aproveitar que a pastora tá aqui, né? E eu já vou deixar aqui gravado no podcast aqui uma reclamação minha. Que esses dias eu cheguei que assim, ó, vamos eliminar a guache da Sara Kids, por favor. Não vai acontecer isso. Ninguém vai tirar a tinta de mim. Que esses dias a Alice, eu tenho a minha mais velha ali, ela é aquele temperamento sanguíneo, aquele temperamento forte, assim. Então ela fez um trabalho do Sara Kids, ela veio toda feliz pra mim, assim, com o trabalho, assim, mas pensa assim, lavado de guache. Lavado de guache, assim. Ela, pai, eu fiz pra ti, e agora o que eu vou fazer com isso aqui? Eu tive que arranjar um cantinho ali e falei pra ela que ia guardar e deixei guardadinho ali. Mas assim, é só pra deixar gravado aqui pra gente eliminar essa guache. Mas tudo Vamos isso trabalhar. faz parte do processo do trabalho com o lúdico. Né? É o Isso guache, é a massinha, a cola colorida, que é o terror maior ainda dos pais, né? Porque a cola, quando seca, ela não Seca, sai de jeito nossa, nenhum. meu Deus do céu. Mas é legal, é gostoso ao mesmo tempo. A gente fala brincando, mas é É algo muito que é bom e é gostoso. interessante saber que enquanto eu tô ali entregue, né, que eu tô naquele momento entregue, meu filho, ele tá fazendo algo que vai agregar para ele também, né? Eu brinco que não é só deixar na salinha, né? Elas sempre, eu noto um feedback muito positivo das meninas, né? Quanto às atividades propostas ali dentro. Eu acho que criança, a pastora falou tudo, né? Criança, ela é um livro que que tá sendo escrito. E é muito bom a gente ver isso, né? Eu acho que a gente está numa sociedade que ela tem quase que depravado, é uma palavra forte, mas ela tem depravado muito as crianças, né? E a gente sabe que pelo menos eu tenho sentido, né? Que a criança que é cristã e que fala de Bíblia, que ela sente um pouco na escola. Então, tem um local onde, olha, no domingo eu tenho aquele acolhimento da minha igreja, né? A Milena foi falar, acho que de levar a Bíblia, né? O amiguinho Isso. ficou zoando ela. Então, a gente nota que ser cristão até para criança não é fácil, né, pastora? Então, a gente percebe isso, né? A pastora tem filhos que vão para a escola, que tem uma vida social também, né? Já percebeu algum tipo de retaliação em algum momento? Não. Eles estudam numa escola cristã, né? Então já ajuda Ameniza, né? bastante, assim, E a maior parte da nossa convivência são com pessoas cristãs, então a gente não sentiu tanto com relação a isso, né? Tanto que a Ana Carolina, minha mais nova, ela convida os amigos, né? Ela já trouxe 3 amigas para a igreja e ela fica super feliz. Então, assim, é uma coisa que ela vivencia isso, né? Ela entende a importância de falar de Jesus para as pessoas, ela entende essa importância, né, de viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, mas a gente sabe que daqui a pouco ela cresce, ela vai para uma faculdade, ela vai, né, vai estar
num cursinho, ou onde ela vai se deparar com outra realidade, né? Uhum. Então, enquanto a gente estiver com ela, digamos, protegida, né? A gente vai estar colocando os princípios da palavra de Deus para estar preparando ela para esses momentos, né? Interessante a estrutura ali do Sara Kids, que tem bercinho, se a mãe quiser amamentar, né? sim. Tem a TV para assistir o culto enquanto Sim. tá amamentando, né? Então não fica somente a parte das professoras, né? Das voluntárias ali. Fica também a parte da mãe. Se a mãe se sentir à vontade, quiser amamentar Sim. durante o culto, ela consegue até Aham. aproveitar ali o espaço também, né? E a gente conversou já um pouco em um outro momento. Tu falou da tua própria história, né? Que tu veio de um berço cristão, né? Sim, aham. Que dentro do teu testemunho tem essa parte de ter crescido num berço cristão. E tu vê diferença hoje, com 17 anos na tua vida, é isso? Vejo, sim. Nasci num berço cristão e esse desejo, assim, de servir no Ministério Infantil veio também da minha família, justamente porque a minha mãe, né, ela já participou também do Ministério Infantil, então como eu era pequena, eu estava ali sempre auxiliando ela. E eu vejo muito reflexo nisso, assim, eu sempre agradeço meus pais pela estrutura que eles criaram dentro da minha casa, assim, porque, querendo ou não, a visão que eu tenho hoje da minha família é uma visão totalmente diferente, né, de, por exemplo, uma família que não tem Jesus como centro, né? Então, ter crescido nesse meio cristão, eu sempre brinco, assim, quando alguém vem comentar alguma coisa comigo, eu falo quando eu era pequena eu via Aline Barros. E foi através de uma ministração da pastora Fábio que me chamou a atenção e um dia deu um estalo, eu estava conversando com uma mãe, convidei ela para vir à nossa igreja, né, e a gente se tornou muito amiga. Tem uma frase dela, que é onde eu queria chegar, que me marca muito. Eu vou me sentir à vontade aonde meu filho se sentir à vontade. Eu acho que isso me marcou muito, assim. Quando ela foi comentar sobre a nossa igreja, veio essa reflexão. Eu vou me sentir à vontade onde meu filho se sentir à vontade, porque meu filho é minha família. Poxa, é exatamente isso. Sim. Né? E assim, né, a igreja estando preparada para recebê-los, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, quando a gente fala de criança como um todo, né? A criança num culto, ela não vai ficar sentada, ela não vai ficar em silêncio, isso aí é num todo, né? E quando a gente fala de uma criança atípica, daí tem toda a questão, muitas vezes, de estereotipias, né? Ali de comportamentos repetitivos, enfim. Então, a igreja estando preparada para recebê-los, né? Até na semana passada a gente recebeu uma família que a moça, ela falou assim, ele começou a chorar e eu fiquei com medo de estar atrapalhando. Sim. E eu falei, não, jamais a gente vai pensar isso de ti, muito pelo contrário, a gente tá aqui para ajudar, né, eu como profissional da área, eu tento acolher de uma forma mais técnica, né, trazendo meios que a gente possa estar fazendo para a criança ela se sentir mais à vontade nesse ambiente, né. E o que eu acho muito interessante, que eu até já tinha comentado com vocês, é que eu fui para essa área porque na minha infância eu tive contato com crianças deficientes, né? Então, quando eu era criança, eu estudei na Fundação Catarinense de Educação Especial. Lá dentro tinha uma escola, né, inclusiva. Então, eu tinha contato na minha turma, na minha primeira série, eu falava em Libras, fluente, porque eu tinha um amigo na sala que era surdo. Então, eu tinha esse contato com ele. E eu trouxe isso pra minha vida, fui pra educação especial, muito por conta desse início, sabe? Então, eu vejo que se a gente ensinar as crianças aqui dentro, desde o início, a lidar com as diferenças, a gente vai ter uma sociedade muito melhor daqui pra frente, sabe? Como a gente fala, a gente vê a diferença, tipo, eu sinto um pouco mais de dificuldade de como que eu vou lidar, como que eu vou conversar, o que eu tenho, né, como que eu vou agir. E a minha filha já é meio que natural. Tipo, ela já sabe como que ela vai... Ela comparou, eu perguntei pra ela em casa. Alice, e como é que é pra você lidar com... Como é que eu falei? Crianças atípicas. Crianças atípicas. Ela, sim, mãe, eu tô aprendendo a falar inglês. Então, pra ela, a diferença é qualquer diferença pra ela, é atípico. Tipo, então, pra ela não vê... uma criança que fala em língua diferente pra ela é uma criança, tipo, essa é a comparação dela. Né? Então, vindo da nossa cultura já era bem diferente, a forma como era puxado pra tratar, como isso era um tabu nas famílias, né? Sim, muito grande. Tinha alguém com atípico dentro da família, tu via a
o dedo para tocar no assunto, ou a exclusão daquela pessoa. Eu e o Vini, a gente acompanhou algumas famílias que existia a exclusão daquela pessoa como ser humano, né? Não, e até mesmo, muitas vezes, essa questão que eu falei, né? Tipo, o medo, eu vou levar o meu filho, ele vai atrapalhar o ambiente, as pessoas vão se incomodar com ele. E não, muito pelo contrário, né? A gente quer trazer para perto, a gente quer poder ajudar essas famílias, essas pessoas, Ser rede né? de apoio também, Ser rede né? de apoio. A igreja é uma rede de apoio para a Sim. sociedade, né? Uhum. Então, a gente tá aqui para todos, assim, sabe? Então, assim, pra mim, né, que como eu trabalho na área, eu tenho orgulho de falar isso, sabe? Tipo, a minha igreja, ela trabalha com a inclusão, ela trabalha, sabe, desde lá das crianças, com o ministério que tá ensinando eles a diferença, que cada pessoa é de uma forma, que os cérebros funcionam de formas diferentes, e que a gente precisa acolher, a gente precisa abraçar, E tudo sabe? isso dentro de uma temática cristã, que é o boom do rolê, né? Isso. Porque tudo isso dentro da temática cristã. Mas, e como é que funciona a história da historinha? Como é que é feito? Como é que é? A gente... É isso. Tá, e o personagem que vai visitar vocês, como é que é? É só personagens mesmo, porque é só pessoas. São pessoas, né? Tem umas que parecem o pai de vocês, assim, né? Só uma, né? E me conta uma coisa. Eu fiquei sabendo que você tem umas histórias que você adora, assim, que você gosta bastante da Bíblia, né? Você sabe alguma pra contar pra gente? Qual que você sabe contar pra nós? Tem uma que... Sabe como ele fez? Sim. Ele construiu... E a estátua era... estátua, como que a estátua ia comer o boi. Sim. Daí, como que ela ia comer o boi? Daí, eles ficaram cansados. Daí, é por isso que eles ganhou. Entendi. Eu tenho que pedir pra ter uma Bíblia narrada pela Ana. Tem. A gente tem que não. providenciar isso. Tem que ter. É obrigatório. Não sei se isso a pastora tem um pouco, a gente já teve algum retorno, assim, do Sara Kids nesse sentido, né? Hoje, como é que tá, a professora, ó, a gente falando no escola de ensino, a pastora hoje, como é que, dentro do Sara Kids, já teve algum um exemplo que a senhora pode passar pra gente de alguma criança que já veio do Sara Kids e hoje já, né, já se tornou, vamos supor, uma adolescente, já cresceu aqui dentro da igreja, vindo do Sara Kids, e o que uma pastora vendo de fora viu essa mudança do Sara Kids que transformou tem alguma história que consiga passar pra gente também, isso que eu acho que é interessante, que ele forma não só, forma cidadão, forma caráter, né? Sim. Eu imagino assim, ó, que não é somente, né, o Sara Kids que vai ajudar a formar, mas sim se você tiver essa base dentro da tua casa, Também, que é né? onde, né, aqui fica 2 horas por semana, né? Em casa tá 24 horas. Então, se a família vai estar junto, né? A família cristã, se no dia a dia ela coloca em prática aquilo que ela recebe da palavra, né? Isso vai formando cada vez mais forte os valores, o caráter da criança, né? A gente tá há 10 anos, né, aqui em Biguaçu, então desde que começamos a igreja, a gente recebeu crianças, na época era uma salinha onde a gente não tinha nada de estrutura, mas a gente nunca deixou de ter alguma palavra para as crianças. Então eu lembro que a gente fez um tapete com o que sobrou do carpê que a gente colocou no altar. Sim. Então a gente fez um tapete no chão e as crianças sentavam em rodinha, a gente pegava a Bíblia da criança, porque não tinha TV, não tinha recurso para material, não tinha para nada no início da igreja. E a gente sentava com as crianças e contava uma das histórias da Bíblia da criança. Até era uma Bíblia do meu filho que eu emprestei para a professora e ela ficava ali então contando a história. E hoje, né, se for ver há 10 anos atrás, a gente tinha crianças que tinham 4, 5, 7 anos, hoje são pessoas que estão no Arena, né, são pessoas que estão servindo como professor no Ministério Infantil, então que já foram alunos, cresceram, né, e hoje estão servindo no Ministério Infantil.
Então a gente vê assim uma continuidade, né? Um ciclo assim que vai, né, se fechando e abrindo outro, mas dentro do ministério ainda. Uma outra pergunta. Hoje, para servir no Sara Kids, no MSK, o que precisa... Eu posso chegar lá agora e dizer assim, ó, eu quero servir no Sara Kids? Tipo, sem... Só pela vontade. Claro que a vontade é o principal, Sim. a pessoa tem que estar disposta a querer. Com certeza. Mas só a disposição hoje já serve para eu estar servindo no Sara Kids? Só a disposição, eu acho que não. É claro, né? Como tu falou, precisa ter com certeza um coração disposto. Eu não acho que... Eu até brinco, né? Porque o MSK, ele é um ministério que tem bastante comida porque tem criança. Daí eu falo assim, é por isso que eu sirvo no ministério. Mas é brincadeira. Tem comida lá? Tem comida? Tem comida? Opa, amor. Mais um ministério que eu posso abraçar aí, ó. Ai, gente. Dia das crianças, festinha, enfim. Mas, enfim, tem que ter um coração muito disposto. Mas eu acho que pra você entrar no ministério do MSK, você precisa ter consciência que não vai ser um ministério fácil, né? Porque a gente lida com crianças. E a gente não sabe como é que é a rotina delas no dia a dia. Então, a gente precisa estar preparado para saber como lidar com alguma situação que aconteça. Porque eu não sei como é que, por exemplo, vocês lidam com a filha de vocês em casa. Qual é a reação que vocês têm com ela em casa. Então, eu preciso estar preparada para saber como lidar com elas aqui na igreja. Eu não vou gritar com uma criança. Então, eu acho que para uma pessoa entrar no MSK, claro, precisa ter um coração muito disposto, mas ela precisa ter consciência que não vai ser fácil, que ela vai precisar estudar, que ela vai precisar estar preparada para N situações que irão acontecer no MSK. Esse mix todo, eu acho que o mais interessante é a gente não tá no culto ali, entregue, e eles estão somente... Numa salinha ali, Não, pra passar não, o tempo. muito né? pelo contrário. Né, tem todo um planejamento, tem todo um preparo, é tudo muito organizado. Então, tipo assim, a pastora hoje já sabe o que vai acontecer nas aulas lá de desenho, porque ela é extremamente metódica, organizada, né? Maravilhosa ali. Tudo que ela faz, ela já faz com muito cuidado, né? Então, pro MSK é mais ainda, assim. É a dedicação dela, né? E eles têm um momento do louvor, eles têm um momento da palavra, eles têm tudo, assim. É um mini cultinho É um ali, né? mini culto, assim, né? Então, eles conseguem entender essa importância, sabe? Do que é ouvir a voz de Deus, o que é estar em contato com a... Sabe? E eu tenho visto, né? O que eu acho que é muita influência, assim, no MSK. Cada vez mais na Ana, a vontade dela de estar na presença de Deus, assim, sabe? Então, de estar buscando... Mãe, eu quero escutar a voz de Deus. O que eu faço pra ouvir a voz de Deus? Poxa, ela tem 5 anos de idade, sabe? Exatamente. Então, ela foi falar pra mim, mãe, eu vou conversar com o pastor. Porque ele escuta a voz de Deus. E eu quero que ele ore por mim pra eu ouvir a voz de Deus também. Eu falei, não, filha, então tá, vai lá. Ela foi conversar com o pastor orou por ela, pra ela escutar a voz de Deus também, tipo, né? E a gente tem conversado e tem explicado, né? Enfim, incentivado ela cada vez mais, assim, né? Que eu acho que também é um trabalho da igreja e a família junto, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. A gente tá dentro da igreja... Vocês são pastores um pouco mais, né? Mas muitas vezes uma vez na semana, né? E teu filho vai estar ali dentro do Sara Kids uma vez na semana. O que a pastora tem para passar assim? Olha, o ideal seria isso. Olha, o ideal... Porque assim, a criação cristã ela é uma criação um pouco mais puxada. Não vamos mentir que... porque quando tu cria deixando o mundo entrar, é muito mais fácil. Tá com um celular na mão da criança e essa, né? Tipo, sim. Bota Então, ali, acabou, eu não quero incomoda. manter meu filho nos preceitos cristãos e o que eu posso fazer para ajudar ele nisso? O que a gente faz? O que nós fazemos? Então, né? Peraí, deixa eu pegar um papel, uma caneta. Vamos anotar. Primeiro ponto, eu acho, assim, como pais, né? A nossa vida precisa ser um testemunho. Primeiro ponto. Então, assim, não existe dentro do meio cristão... Faça o que eu digo, não faça o que eu... Então, meu ponto é esse. A gente, como pais, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa mostrar o quanto estar na presença de Deus é importante. O quanto que isso agrega na nossa vida. O quanto que é gratificante isso. Que a gente passa por lutas, a gente passa por batalhas. Mas que isso são percalços da vida. Isso todo mundo passa. Né? Mas que a gente tem Deus com a gente, tudo vai dar certo e, né, trabalhar a fé ali, vamos que vamos, sabe? Então, esse eu acho
que é o ponto essencial, assim, sabe? Porque eu já escutei muito, assim, né? Quando nós éramos líderes do Arena, que hoje a gente trabalha mais com os adultos, né? Sim. Mas quando a gente era líder do Arena, a gente tinha muitos jovens que os pais estavam na igreja. E daí eles falavam pra gente assim, Cine, mas a minha mãe aqui na igreja é uma pessoa e em casa ela é outra. Sabe? E eu ficava, ai, como, né? Como defender, né? Como é que eu vou fazer? Então, isso eu trouxe muito pra mim, assim, sabe? Eu preciso ensinar a Ana com os meus exemplos. Ela precisa me ver lendo a Bíblia. Ela precisa me ver orando. Né? Tem muitos momentos que ela vem, mamãe, vamos brincar. Eu falo, filha, agora a mamãe tá num momento com Deus. Tu queres ficar aqui comigo? A mamãe te ama muito, mas primeiro Deus. Primeiro eu vou ter o meu momento aqui com o Senhor e depois a gente vai lá brincar. Depois, a participar, mas eu né? convido pra participar junto. Então ela me vê orando, ela me vê buscando, ela vê o quanto que a gente ama. Assim, muitas vezes a gente tá cansado, eles são incansáveis. Não, a gente cansa. Muitas vezes a gente tá lá assim, ai meu Deus, que preguiça de sair de casa. Mas a gente não passa isso pra ela. Pra ela vir pra igreja é algo muito bom, é muito Sim. legal, é muito gostoso. Tanto que por ela tinha uma cama aqui dentro da igreja e dormia aqui. Eu falei pro Vini que a adaptação das meninas com tudo foi muito mais chegou a ser o ponto da gente mudar o dia da célula e elas ficarem tristes. A minha mais velha entrou em crise de choro porque não tinha célula não tem na mais quinta. quinta-feira, tipo... Né? Então, pra elas foi a adaptação foi muito mais rápida do que pra gente. Sim. Né? E daí vem muita questão do incentivo, né? Então, tipo assim, a gente vai fazer dormir. A gente tem um livro com as histórias bíblicas. A gente tem uma brincadeira lá no nosso almoço, que ali comer a gente fica contando história pra ela adivinhar qual é a história, qual é o personagem que tá contando. Então, a gente sempre tenta trazer isso. Algo que eu acho que é muito importante, né? A gente olhar pras crianças e pensar que, assim, são seres humanos que vão falhar e que vão errar, assim como nós. Sim. Né? Que muitas vezes a gente, como pais, a gente tenta exigir uma perfeição do filho, biblicamente falando, e a gente esquece que nós também somos falhos, né? Então, assim, e eles estão em processo de desenvolvimento e de aprendizado, né? Muito estímulo, né? Muito. Né? Então, por exemplo, a Ana muitas vezes vem da creche, tipo assim, ela nunca viu TikTok, por exemplo. Eu não tenho TikTok no meu celular. Ela veio esses dias da creche falando, mãe, quando eu crescer eu vou poder ter o TikTok? Como é que tu sabe o que é o TikTok? Aí comecei a conversar com ela e comecei a explicar. Falei, filha, lá tem vídeos que são mais para adultos e tal. A mãe nem tem isso no celular e tal. Porque às vezes a gente, né, eles vêm com algumas coisas. Esses dias ela veio cantando lá uma música que só pela graça. Acontece bastante. Né? E daí assim, eu tenho duas opções. Eu posso chegar e brigar. E daí ela vai deixar de fazer por medo. Né? Tipo, só que qual é a tendência? A gente já foi criança. Eu não faço na frente da minha mãe que ela vai brigar comigo, mas aí por trás eu faço. Sim. Ou eu posso chegar e explicar. Por que não é legal? Por que não é bacana aquilo ali? O que tem por trás dessa música? Por que, sabe? E daí ela já vai entender. Então, por exemplo, tem um youtuber lá que um monte de amiguinha dela assiste, e que eu já expliquei pra ela, eu falei, filha, esse aí não é legal. Porque ele ensina isso, ele ensina aquilo outro. Daí quando ela fala, né, quando ela vê coisa dele, ai, mas esse daí nada a ver, né, mãe? Nada a ver isso daí, né? Eu falei, exatamente, filha, nada a ver, não é pra ti também. Né? E além disso, a gente busca, né, por... criança, ela gosta de estar no celular, ela gosta de ver desenho e tal. Sim. Então tem o desenho do Superbook, que é esse que ela comenta, Tava que ela tava aqui, comentando, tem um quiz, tem isso, tem aquilo outro. Tem bastante história interessante. Tem bastante Mas coisa tem interessante. tem que ser contada pela Ana. E a gente deixa, daí, esse é um dos desenhos que a gente deixa ela assistir, porque daí traz um pouco dessa questão da tecnologia de hoje em dia, contando as histórias bíblicas e tal. E aquilo ali a gente vê que ela consegue fixar muitas histórias através daquilo, assim, sabe? E daí a gente, por exemplo, ela gosta muito de música. Vamos escutar uma música. Filha, tu sabe do que é essa música? Tá falando sobre Pedro. Lembra a história de Pedro? Pedro teve fé, Pedro andou sobre as águas e tal. Então, sempre tentar trazer para o contexto dela, para que ela comece a entender já a palavra na infância ali, Sim, sabe? porque faz toda a diferença, né? Aí, como é que é a história de Isaías? Esquecemos. Tá,
faz parte. Isso que tu aprendeu hoje, hein? Eu acho que tu tava conversando, hein? Não. É, porque foi contado da escola. Era uma palavra grande. Ah. Tá. Ele foi escolhido. Aí, só isso que eu lembro. Aí ele foi escolhido. A pastora falou, né, que começou pequeno e tal, e hoje, eu não sei se a pastora vai saber de cabeça, tá? Mas hoje, quantos voluntários tem mais ou menos dentro do Sara Kids? 42 E ó, voluntários. de primeira? Se não souber, dá briga depois, né? 42 voluntários. E a gente falou ali da questão atípica. Hoje, existe um preparo dentro do Sara Kids para receber essa criança? Sim, a gente fez, dentro desse trabalho que a gente fez com as crianças, né, foi feito não só dentro do Ministério Sara Kids, mas como na igreja, né, na igreja geral, numa reunião dos voluntários dos outros departamentos da igreja, foi colocado o nosso desejo de se tornar uma igreja inclusiva. Então a gente mostrou quais seriam, né, as deficiências, a gente mostrou aquilo que a gente esperava dos nossos voluntários como uma igreja inclusiva. E claro que a gente voltou muito mais para o TEA, né, a questão do autismo, por a gente ter naquela época, né, no início do ano, a gente está com 10 famílias, né, com diversas idades, diferentes idades, então a gente viu essa necessidade. Por a gente vivenciar, a gente sabe o que cada família vivencia, né? Sim. Uns em nível maior, outros menor, mas assim, a questão da deficiência traz pra gente, né, uma fragilidade, né? E a gente vê assim o quanto nós como igreja podemos ajudar essas famílias a se tornar mais fortes, né? Por que eu digo isso? Porque lá fora a gente vê muita barreira, muito preconceito, muito não, né? Então, por mais que as pessoas falam, mas a escola é inclusiva, mas o mercado tem um atendimento prioritário, mas a gente vê que na prática é uma coisa que está muito na teoria. E a sociedade, ela vai te excluindo. Vai excluindo a família que é uma família típica, ou uma família que, qualquer coisa que, vamos dizer assim, que saia do comum, né, ela vai sendo excluída, né, a roda social já não gosta, porque o filho não se comporta daquele módulo que eles gostam, padrão, né. Que é o certo, né, que entre aspas é o correto. Né? Então tu vai vendo uma certa exclusão e que é completamente errada e errônea, porque as famílias atípicas que eu conheço, pelo menos normalmente são pessoas maravilhosas, né, crianças maravilhosas também. Ontem, inclusive, né, o Pedrinho deitou no meu colo, assim, foi algo, o filho da Maiara, dessa amiga que eu tenho, foi algo muito gostoso de receber aquele carinho, aquele olhar. Ele é não verbal, né, mas a gente tem uma comunicação que eu digo que a Maiara que é uma comunicação em silêncio. Às vezes senta ele, a gente se olha. É a mais sincera, eu acho, né? Exatamente. Acho que é algo, é a expressão e é o sentimento mais sincero que tu vai ter, é de uma criança. E pra gente terminar, conta um pedacinho da história de Davi de novo. Só um pedacinho? Como é que era a história de Davi? Conta. Pode ser do começo? Pode? E aí, como é que ele, depois que atirou a pedra, o que aconteceu? Ele pegou aquele negócio grande, a espada? Tamanho, aquela espada, e cortou o gigante. Meu Deus, essa história é muito fofa. A pastora comentou a quantidade de colaboradores, não, de voluntários. Voluntários. A pastora comentou ali a questão de voluntários, a quantidade de voluntários que tem, né? São 42, se eu não me engano, mais ou menos, né? E aí, tu tens 17, mas são variadas idades ali dentro, né? Sim. Tem... Não vou chutar aqui, né? Mas tem muitas idades, assim. Tem meninas bem novinhas. Porque dentro do MSK, como eu falei, a gente tem os professores e tem os auxiliares, né? Então, os auxiliares, às vezes, elas são mais novas. Mas a gente também tem pessoas mais velhas dentro do MSK também que auxiliam muito mais, né? Enfim, tem muita mais maturidade do que, por exemplo, eu que tenho 17 anos para lidar com as crianças. Então, varia muito, assim, as idades ali dentro. Eu veio da religião católica, e aí pouquíssima coisa mal se toca na Bíblia, né? Mas tem alguns detalhes que me marcaram muito por causa vamos dizer assim,
do processo, né? Que existe um processo ali dentro. E aí, do processo, eu lembro, assim, de algumas histórias me marcarem, tipo, Páscoa, né? Histórias principais, né? Natal, aquela coisa toda, assim. E aí, engraçado que eu lembro sempre daquelas historinhas, tipo, de livrinho, assim, sabe? De livrinho, de cartunzinho, assim, sabe? Aí, nesse dia, ainda tava falando isso pra Alice. Aí, a Alice... A gente pegou aqui no Sara... Esqueci o nome dos livros ali. O Sara Story. Pra Cima Story. Pra Cima Story. Isso. Aí, a gente pegou uma Bíblia da criança ali. Nossa, elas estão surtando, né? Legal. Mais didático, mais prático de Sim, ensinar. daí tem a figurinha, e daí a linguagem é voltada pra criança. Estimula a leitura, porque daí ela pega aquilo ali e tá num módulo que ela consegue ler, né? Então, bem interessante também. Pastora, dá pra ver que a gente tem bastante conversa. Dá uns 4 podcasts. Então a gente vai ter um podcast específico pra gente conversar muito assunto aí. Então a gente já vai botar o pastor Rodrigo aqui na roda depois, a gente vai conversar sobre casamento. Coitado, só eu que falo. Então já tem no nosso planejamento umas conversas mais focadas, assim. Sim. Mas é basicamente isso, a gente agradece a gente vai ter mais conversas ainda pra botar em dia ainda. Pra gente, né, a gente encerrar nosso assunto aqui, eu uma pergunta só pra fechar com a pastora. Hoje, a pastora vem do Sara Kids, o que ele já chegou, o que já foi realizado dentro, a pastora já se sente realizada ou ainda, quais projetos que a pastora ainda pensa ainda pro Sara Kids pro futuro? Eu acho que, assim, eu queria fazer muito mais ações, né, com as crianças, assim, né, desde do Descobrindo Deus, que é tipo uma revisão de vidas que tem para as crianças de 7 até 12 anos, né? 11 anos, depende a partir de que idade que começa no Arena. Mas esse é um desejo que eu tenho. Em alguns locais do Brasil já fazem, né? Legal. Também gostaria, assim, de ter pessoas, assim, mais voluntários, sabe? Porque eu vejo, assim, que às vezes a gente tem uma sobrecarga, por mais que a gente tenha 42 voluntários, mas são pessoas que não estão só no Ministério Sara Kids, eles servem em outros departamentos também, em outros ministérios da igreja, né? Então, às vezes acaba sobrecarregando. Então, assim, o meu desejo era que, de repente, eu tivesse um time exclusivo mesmo, né, onde eu pudesse ter uma capacitação maior deles, fazer um treinamento maior, fazer também algumas atividades com os voluntários, né, que eu acho que é super importante, assim, a gente ter essa aliança, sabe, esse convívio, que é muito importante, e outras atividades, assim, para as crianças ao longo do ano, assim, né, fora culto, fora, né, a gente já chegou a fazer uma vez a noite do pijama, que foi muito legal, assim, eu gostaria de repetir, só que hoje a gente está com uma média de 50 crianças, então, né, na época a gente fez para 35, então, hoje é de 50 a 60 crianças, então não é tão simples, fora as crianças que também acabam sendo convidadas pelas outras crianças para participar por ser um evento diferente, né? Então, essas ações, assim, esses eventos, assim, que eu gostaria. A gente não... O plano a gente tem, só que, às vezes, assim, a questão financeira é que pega, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer muito evento, isso tem um custo, né? E da onde que a gente vai tirar o recurso, né? Muitas vezes os pais não têm condições, às vezes tem 4, 5 filhos, e aí? Como é que vai, né? Pagar algum evento para 5 filhos? Não tem condições. Então, né, se a gente tivesse condições de ter alguns apoiadores, alguns patrocinadores, a gente conseguiria fazer muito mais coisas com eles, né? Sim. E que fosse de maneira, um valor social daí para eles, que ficaria muito mais tranquilo, né? É isso aí, ó, por isso que a gente tá com esse espaço aí, ó, tá vendo? Você tá ouvindo? A gente tá com espaço também para isso agora, pra gente tentar trazer um pouco mais de visibilidade aqui para os projetos da igreja, né? Um pouco também para o pessoal entender, né, a estrutura, o que hoje a própria Sara e as igrejas também, o que tem hoje para as famílias, que não é só, né, a gente não é só vir para a igreja, tem toda uma estrutura, tem todo um preparo, né, todo Um acolhimento, um acolhimento Acho que dentro da igreja, né? O principal para frisar é a questão do acolhimento. Isso é o nosso objetivo aqui com o podcast, com Pra Cima hoje, é a gente apresentar tudo isso, né, para quem hoje não conhece. Sim. Então a gente está trazendo a visibilidade, se Deus quiser a gente vai ainda trazer muitos apoiadores, muita gente aí que vai estar ajudando nos projetos, não seja só da Sara, mas de toda a igreja em geral. Amém.
Fechou, Amei. pastora? Fechou. Acho que é isso. Sempre um prazer, né? Tá na tua presença, fico até nervosa. Já é a segunda vez da pastora aqui. Se Deus quiser, vamos Mas ter vai mais, ter hein? mais algumas. Tem alguns assuntos que a gente tem que olhar com uma lupa maior, eu acho, né? Sentar e conversar apenas sobre eles, eu acho que vai dar bom, né? Vai ter assunto sobre isso. Sim, mas com hoje certeza. é o especial do Dia das Crianças, né? É voltado ao Sara Kids, praticamente. Então, é agradecer. Eu que agradeço. E é isso aí, então. Esperamos a pastora mais vezes aí. Com né? O que a certeza gente estarei. puder utilizar da pastora, a gente vai estar sempre Tô à conversando aí. disposição. Obrigada. Fechou? Obrigado. Obrigada. Fechou, gente? Acabou! Nunca façam um podcast, porque sempre acaba rápido. Ele pegou uma pedra, botou naquele negócio que bate no meio perigoso, ele mata as coisas. Ele mata as coisas perigosas. E o que você completa? Ele jogou no gigante Golias. O gigante igual eu assim, bem grande? Não, Eu sou gigante? Eu sou gigante? maior do que você. Não, maior que eu não existe. Não, na história. Entendi. Criança Então vai, se ela não quer falar com a sua baixinha. É um gigante do tamanho de um penhasco. E aí, ele O... não vai me dizer que ele conseguiu derrotar o gigante? Sério? Ele conseguiu. Ele jogou a pedra no testa do gigante, a pedra era afiada. Daí a pedra furou a cabeça dele, ele caiu. Daí Jesus, ele deu um poder de sorte por dormir, pegou a espada e cortou o gigante no meio. Meu Deus! Nossa, senão você contou de uma forma tão fofa. O que é que dá?